Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu me chamo Keilane e hoje eu vou falar sobre os processos de independência nas Américas. Mais precisamente, o processo de independência dos Estados Unidos e também observar como colônias da Europa se tornaram independentes. O território que hoje compreende os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses. E o processo de independência dos Estados Unidos teve como ponto de partida a divergência de interesses entre colonos e metrópole. O que é interessante destacar é que, até esse momento, os Estados Unidos e a Inglaterra tinham um certo entendimento entre si. Ou seja, até aí eles estavam se dando muito bem. O que acontece é que a Inglaterra começa a impor uma série de leis que afetavam diretamente a vida dos colonos norte-americanos. Essas leis ficaram bastante conhecidas na história da independência dos Estados Unidos, porque até então não se havia pensado ainda sobre independência. E os Estados Unidos foram a primeira colônia a se tornar independente. Por isso que é tão importante estudar a independência deles para entender também outros processos de independência que viriam mais para frente. Bom, essas leis que deram início às divergências entre os Estados Unidos e a Inglaterra eram a Lei do Açúcar, que aumentava os impostos sobre o melaço, o vinho, o café, a seda e o linho, e logo depois a Lei do Selo. A Lei do Selo, como assim ficou conhecida, dizia que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas e certidões que circulassem nas 13 colônias deviam receber um selo comprado do governo inglês. E isso incomodou muito os colonos, porque vocês imaginem que naquela época o único meio de comunicação eram as cartas. Aí toda carta que fosse enviar teria que comprar esse selo do governo inglês para colar na carta antes de enviar. Os colonos, insatisfeitos com a lei, reagiram invadindo agências postais e queimando maços de selos. Iniciaram então uma campanha dizendo que se eles não foram consultados sobre essa nova lei, eles não podiam ser taxados. Os colonos, então, insatisfeitos com a lei, reagiram. Eles invadiram agências postais, queimando maços de selos, iniciaram uma campanha dizendo que se eles não foram consultados sobre essa nova lei, eles não podiam ser taxados. Foi aí que a Inglaterra suspendeu essa lei. Mas só que não parou por aí. No ano seguinte, ela lançou novos impostos. Aí veio a Lei do Chá. Com a Lei do Chá, foi quando a Inglaterra entregou à Companhia das Índias Orientais todo o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias, o que também não agradou, porque lá a cultura de tomar chá é muito forte. Então, mais uma vez, eles reagiram em forma de protesto, onde eles se vestiram de indígenas e tomaram embarcações inglesas de chá, jogando o carregamento no mar. Ao invés de só aceitar o protesto, as autoridades reprimiram duramente os colonos e fecharam o porto de Boston. Os colonos se uniram e criaram as leis intoleráveis. Então, os colonos se uniram e criaram as leis intoleráveis. O que eram as leis intoleráveis? Era um documento em que eles colocaram todas as leis que eles não aceitavam e que tinham sido simplesmente impostas a eles.
Eles organizaram o Congresso da Filadélfia, onde autoridades se reuniram, fizeram o documento e enviaram ao rei da Inglaterra dizendo: olha, a gente não aceita essas leis. O que acontece é que não mudou em nada, o que estimulou nos colonos um forte sentimento anti-metrópole. E eles foram criando sociedades secretas, como Filhos da Liberdade, que uniu ideias de independência. Intelectuais como Thomas Jefferson, Samuel Adams e Benjamin Franklin assumiram a liderança do movimento. Daí, eles organizaram um segundo congresso, onde eles assinaram um documento feito por Thomas Jefferson, onde esse documento era a Declaração de Independência. Legalmente, a independência estava proclamada, só que o reino da Inglaterra, obviamente, não aceitou a independência. Houve uma guerra que se estendeu por 6 anos com os patriotas contra os jaquetas vermelhas. Ao vencer uma batalha, os colonos atraíram o apoio da França, da Espanha e da República das Províncias Unidas, que eram antigas rivais da Inglaterra, que passaram a ajudá-los com armas, soldados e dinheiro. Com essa ajuda externa, os norte-americanos conseguiram vencer a luta e em 1783 a Inglaterra assinou o Tratado de Paris, onde reconhecia a independência dos Estados Unidos. Era o primeiro país da América a se tornar independente e por isso que os Estados Unidos influencia outras colônias a lutar também por independência, como as colônias da Espanha. Nossos países vizinhos foram colonizados pela Espanha. O Brasil foi colonizado por Portugal e eles foram pela Espanha. Por isso que eles falam espanhol, né? Para vocês entenderem, tudo começou com o afastamento do rei da Espanha, Fernando VII. Esse afastamento se deu quando Napoleão Bonaparte, já na fase final da Revolução Francesa, ele se coroou e inicia um processo de expansão territorial. Essa expansão territorial foi bastante importante, pois levou ideias iluministas para outros países e destronou alguns reis absolutistas. Foi o que aconteceu na Espanha. Fernando VII afastado e foi colocado no lugar dele José Bonaparte, que era irmão do imperador francês. Quando Fernando VII é afastado, as elites aqui da América Latina, das colônias espanholas, foram quem assumiram as principais tarefas do governo. Quando se fala nessas elites, são chamados crioulos, que são, na verdade, grandes fazendeiros e importantes figuras locais. Eles assumem as tarefas enquanto a coroa espanhola estava passando pelo processo de troca de governo. Essas elites locais passam então a desenvolver funções que antes eram do governo e passam a ter autonomia para decidir assuntos sem precisar ficar consultando a coroa espanhola para tudo. Ocorre então que os crioulos formaram juntas governativas para lutar pela independência. Eles viram que dava para governar sozinhos sem precisar recorrer à coroa. Então, eles formaram exércitos e tiveram importantes vitórias. Naquela época, Bonaparte controlava a maior parte da Espanha e os espanhóis estavam ocupados tentando expulsar os franceses de seus territórios. Outro fator importante foi a queda de Napoleão e a volta do rei Fernando VII ao trono. Ele se restabeleceu ao trono e enviou uma grande expedição para combater os movimentos de independência. Só que já era tarde e a partir dali as colônias espanholas foram se tornando pequenos países independentes. Vale destacar as lideranças que tiveram maior destaque nas lutas pela independência da América. O argentino José San Martín e o venezuelano Simón Bolívar, que tiveram participação em vários países. Simón Bolívar acreditava que toda a América espanhola tinha de se tornar uma grande república
influenciado diretamente pelos Estados Unidos. Já San Martín defendia a monarquia, só que lá não aconteceu como os Estados Unidos, que tinha uma autoridade com ideias fortes em que todos seguissem, como foi o caso de Thomas Jefferson nos Estados Unidos. Então, a América Latina ela acabou se fragmentando a pequenos países. Bom, por hoje é só e até o próximo vídeo.